Amém? Aleluia. Vocês podem assentar-se. Amém? Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Quem gosta de festa? Aleluia. Quem gosta de festa? Quem gosta de receber presentes? Eu também. Aleluia. E vocês sabiam que vocês estão numa noite em que vocês, se vocês confiarem, vocês podem sair daqui cheios de muitos e muitos presentes. Porque só o fato de nós estarmos expostos a uma palavra sempre tem algo. Não sei você, mas todas as vezes que eu estive em algum lugar para receber uma palavra, eu sempre gerei no meu coração expectativas no Senhor. Houve um tempo que não era no Senhor, hoje eu já tenho pessoas que eu admiro, mas eu procuro sempre focar a minha expectativa no Senhor e receber aquilo que Ele tem. Aquela noite também ter o cuidado de também poder liberar, da minha vida algo que o Senhor tem. Independente de eu estar aqui ou estar sentada. Amém? Vocês podem abrir, por gentileza, lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Aleluia. Hoje a gente vai ter uma aulinha muito especial lá em cima. É hoje que é a Reforma Protestante, né? Isso marcou a história, a igreja cristã. E eu quero convidar você a fazer uma reforma hoje também. Assim como eu estou fazendo na minha vida. Renovando, arrumando coisas, tirando. Tem coisas que está sendo difícil de tirar. Tem coisas que não é fácil. Mas eu acho tão lindo o cuidado do meu pai. Eu acho tão lindo. Porque ele me ama tanto e ele ama tanto você. E essa noite o meu desejo é que nós possamos olhar para as nossas vidas, não para o outro. Olhar para as nossas vidas e fazermos uma reforma. E até mesmo jogar fora muita coisa que nós precisamos jogar. Que temos carregado ao longo desses anos. E talvez até mesmo coisas que você trouxe de volta, que era desnecessário. Amém? Aleluia. E diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu vou repetir de novo. Sabe, ontem eu estava na aula de oração e eu ouvi muita coisa ontem e eu fiquei chocada. Por isso que eu falo, Quando alguém me diz assim, eu já sei tudo, eu falo assim, nossa, é Jesus? Porque eu acho que quem conhece tudo é Jesus. Todos nós, sem exceção, estamos aprendendo e saindo de um degrau de glória para um outro degrau de glória. Esse é o desejo do Senhor. Não que nós retrocedamos, mas que nós permaneçamos firmes em avançarmos. E por que eu falei da reforma com relação à reforma protestante? Porque algo aconteceu na história da igreja. E sabe que às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida para ser um marco, para mudar e para chacoalhar a gente. Não para nos fazer menor, mas o desejo de Deus é que nós cheguemos a um lugar melhor do que nós estávamos. E às vezes nós precisamos ser mexidos em áreas que nós achávamos que não tinha problema nenhum. E quando o pastor João Roberto falou, isso daí foi algo que marcou muito. Porque é algo que Deus tem falado ao meu coração sobre unidade, sobre caminhar com a igreja, sobre cooperar com o corpo, sabe? Sobre trazer leveza. Porque eu sei como eu cheguei para o evangelho. Pessoas tiveram que ter muita paciência comigo. Porque hoje você pode se relacionar comigo e me achar uma boa pessoa. Mas eu nem sempre fui quem eu sou hoje. Nem sempre eu fui quem eu sou hoje.
Mas sabe, eu precisei me expor ao Senhor e reconhecer as áreas que eu tinha deficiência, assim como eu estou fazendo nesse tempo. Áreas que eu preciso avançar. Não são necessariamente pecados, mas é como Paulo fala, sabe? Todas as coisas, elas não são lícitas, mas tem coisas que não nos convêm mais. E quando eu ouvi sobre a reforma protestante, foi como se o Senhor falasse assim: você precisa fazer uma reforma. A igreja precisa fazer uma reforma. Nós precisamos, como igreja, de fato, mexermos coisas nas nossas vidas que por muito tempo nós achamos que não tinha nada a ver, não tem problema nenhum. E sabe, Deus tem nos chamado para um tempo de nós sermos igreja de verdade. Porque eu não sei você, eu passei por alguns lugares. E sabe, a unidade não é fácil. Andar em unidade, andar em amor não é fácil. Para alguém aqui é muito fácil. Porque talvez seja mais fácil com o seu irmão, com alguém que você convive em casa. Mas sabe quando você está numa empresa, quando você está exercendo uma função em algum lugar, quando você chega na igreja de Cristo e você se depara com tantas pessoas com tantos temperamentos, você vai ter que lidar com pessoas que são totalmente diferentes de você. Eu vou ter que lidar com pessoas que são totalmente diferentes de mim. E sabe, eu preciso respeitar. Mas eu também posso ser alguém que vai cooperar com aquela pessoa, com aquela reforma que está acontecendo na vida dela. Ser mais leve, apontar sim. Né? Porque eu houve momentos que foi muito engraçado. Eu estava causando caos na vida de algumas pessoas. Ai, meu Deus. Eu tenho que falar a verdade mesmo sempre. Ia lá e falava e acabava com as pessoas. E não era que eu não poderia ser honesta com as pessoas. Mas sabe, se alguém não me perguntou, por que eu vou falar? Né? Existiam coisas que precisavam muito ser ajustadas, por conta também do temperamento, sim, mas também por conta de que eu estava num lugar em que essas coisas elas não eram tratadas. E eu me lembro que eu comecei a perguntar para algumas pessoas o que elas achavam de mim. E eu perguntei para as pessoas certas, né? E eu me lembro que eu fui para o meu quarto chorar. E aí eu falei assim: Deus, eu tenho um relacionamento com você. Eu toda me achando. Então, isso que eles falaram sobre o que eu faço é verdade? Ele disse: é. Eu estava procurando uma palavra de consolo, né? Mas Deus falou assim: Raibia, você precisa ter paciência com você. Você teve a coragem de ir para as pessoas e perguntar sobre algo. Então agora você precisa ter a mesma coragem de saber que essas coisas você precisa mudar na sua vida. E isso vai requerer de você se determinar e muitas vezes não fazer o que você gostaria de fazer. E eu confesso para vocês que aquilo foi muito difícil. Porque você ouvir de pessoas que você gosta algumas verdades não é fácil. E até hoje não é tão fácil, mas hoje eu tenho uma maturidade completamente diferente do que lá atrás. Porque hoje tem coisas que eu não pergunto, porque eu falo com o Senhor e eu já tenho uma percepção. E eles falam: meu Deus, de novo. Amém? Relacionamento, não é isso? E por que eu estou falando sobre isso? Porque existem áreas que nós podemos voltar novamente e perdermos o terreno daquela reforma que a gente deixou tão linda. O Senhor veio, se fez morada em nós, acendeu a luz naquela bagunça, e aí nós começamos o processo de organizarmos as coisas. E aí nós vamos nos enchendo da palavra, vamos tendo mais níveis de relacionamento com o Senhor, vamos aprendendo mais e chega um momento que nós achamos que sabemos muito, o suficiente para não perguntar mais para Deus o que precisa ser mudado. E nós precisamos todos os dias, como o pastor João Roberto falou, perguntar para Deus
que nós podemos fazer para cooperarmos com Ele. Mas eu também penso que eu devo perguntar para o Senhor, o que eu ainda preciso mudar? O que ainda existe em mim que atrapalha o reino, que atrapalha o chamado, que não está ajudando a cooperar com o corpo de Cristo, porque isso daqui é ser um corpo. E cada um de nós é fundamental, assim como o corpo físico. Se uma mão decidir não ser mão, fica o dia todo com a sua mão amarrada, você que tem a mão perfeita. Será que vai ser difícil? Se um pé decidir que ele não vai querer ser pé, você amarrar o seu pé, ele sendo perfeito. E muitas das vezes eu e você estamos assim, como igreja. Nós decidimos não fazer algumas coisas porque nós não queremos. Porque nós já sabemos demais. Porque nós já chegamos a um determinado lugar e achamos que nós não precisamos mais consultar o Senhor. Porque temos um relacionamento com Ele, um nível de espiritualidade muito grande. E sabe, queridos, relacionamento com Deus é todos os dias. O tempo todo. E sabe, eu tenho perguntado para o Senhor sobre algumas coisas. E é por isso que eu estou falando para vocês sobre a reforma. E quando eu ouvi esse versículo, isso me lembrou muito sobre exatamente isso, sobre ser corpo, sobre ser igreja. Eu não faço mais algumas coisas por causa só de mim. Eu não faço mais algumas coisas porque o Senhor tem falado comigo para não fazer, porque não é mais saudável, porque não é mais bom. E porque o corpo de Cristo precisa que da minha parte existe uma maturidade em áreas onde eu já tenho idade o suficiente espiritual para não fazer mais aquilo. E maturidade não tem a ver com tempo de igreja. Maturidade não tem a ver porque nós temos um diploma. Mas se você está aqui, no mínimo há 2 anos, você foi exposto a uma palavra, ao Evangelho, você já tem muita bagagem. Se você se expôs à palavra, se você foi uma pessoa que buscou se relacionar com Deus, você tem muita coisa dentro de você, que é o suficiente para mudar e fazer com que você corra a carreira que o Senhor te propôs, me propôs. Amém? E ele diz o seguinte, que os discípulos, eles perseveravam na doutrina. O perseverar é todos os dias. Eu persevero nas áreas em que eu tenho mais dificuldade. Você persevera nas áreas onde você tem dificuldade. Mas aqui ele está falando sobre perseverar na doutrina, naquilo que foi ensinado, nas verdades da palavra, perseverar, ler e falar, eu vou praticar isso. Estudar essas verdades, eu vou praticar isso. Eu não vivo mais pelo aquilo que eu acho. A doutrina de Cristo diz que se alguém me fez algo, ele que tem que me pedir perdão, e eu tenho que ficar com raiva dele e aceitar só o perdão dele quando ele vier até mim. É isso que nós aprendemos na palavra. Não é isso? Não é isso. Pois é. Muitos de nós estamos fazendo isso. Eu estou perdoando quando eu acho que o outro deve ser perdoado. E sabe, eu vivo algumas coisas no meu trabalho, e eu nem posso falar muito, mas eu falo assim que o Senhor, Ele tá mostrando para mim o nível que eu sou de maturidade. Porque uma coisa é você dizer, outra coisa é você viver. Uma coisa é eu dizer que eu estou no nível de maturidade, outra coisa é eu viver. E aí existem coisas que nós somos colocados diante delas, para que aquilo que nós falamos que nós já sabemos, nós coloquemos em prática. Depois de algum tempo já, que você já disse que está boa nisso. E sabe que o perdão, ele não é se eu acho que merece, se eu não acho que merece. Porque se a Bíblia nos diz que nós devemos orar até pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, então imagine por quem que não é o nosso inimigo. Então eles perseveravam na doutrina, em cumprir o que a Bíblia falava. Eles perseveravam. Vocês acham que era fácil para eles perseverar
na doutrina que eles estavam aprendendo, que eles estavam sendo ensinados. Com tantas coisas, tantas áreas da vida deles que eles precisavam romper. Mas por que foi colocado aqui, eles perseveraram? Porque o Senhor queria que nós lembrássemos que nós também devemos perseverar. Não é o suficiente nós sabermos, não é o suficiente nós lermos a Bíblia, nos expormos à unção, mas colocarmos em prática isso com veemência. Eu não vou deixar de fazer. E sabe, eu sei que você, assim como eu também, existem momentos que parece que é mais fácil você perdoar. Existem momentos que é mais, eu te perdoo, e você fala com muita facilidade. Você me perdoa, eu machuquei você. E às vezes a pessoa fala, nossa, eu nem tinha. E tem vezes que você sabe que você machucou a pessoa. E você fica ali numa cana de braço, meu Deus, com um monte de argumentos para não ir lá. E quando você vai, parece que você quer entrar no buraco, porque você se sente a pessoa mais humilhada do universo. Porque você foi pedir perdão para a pessoa. E fora quando você aceita ainda a condenação do diabo. É isso mesmo, você faz tudo errado. Você está fazendo a mesma coisa. Está vendo como você não consegue nem perdoar? E perdoar não é um sentimento. Eu sinto, vou perdoar. E por muito tempo, eu ouvi pessoas dizerem que elas só conseguiam perdoar. Não sei porque que eu entrei para esse lado, amém? Mas o Senhor sabe. Ele sabe. Amém? Se nós precisamos liberar o perdão para pessoas, porque não é ela que está presa, nós estamos presos. O perdão não libera o outro, o perdão nos libera. Aleluia. E essa história de que você não sabe o que fizeram comigo, deixa eu te falar. Jesus ali na cruz, ninguém em toda a humanidade passou o que ele passou. Ninguém. Ninguém passou e ninguém nunca vai passar o que ele passou. E ele decidiu me amar e te amar e liberar o perdão, sabendo que eu e você iríamos cometer muitas vezes a mesma coisa que nós estávamos pedindo perdão. Eu estou falando porque eu pedi perdão, mas se eu fosse contar situações que Senhor me perdoa, Senhor me perdoa. E às vezes eu já ia diante de Deus e falo assim, Senhor, vou ser bem sincero, eu já não sei mais nem o que falar. Porque eu cometi isso de novo, e eu não vou te garantir que nunca mais vou cometer, porque assim, depois de já ter cometido trocentas vezes, eu estou sendo sincera com o Senhor, não é fácil, me ajuda. Alguém aqui já fez isso? Porque, querido, eu já fiz. E esse perseverar queridos, nós perseverarmos mesmo. É naqueles dias que são difíceis e nós precisamos exercitar as verdades da palavra, os princípios da palavra, ainda que eu não queira que aquela pessoa lá no meu trabalho me trate como um nada, eu sabendo quem eu sou, aonde eu estou, aonde eu cheguei, tudo que eu passei, exercer um fruto do Espírito. Porque eu entendo algo que é extraordinário da parte do Senhor. Quando Ele já disse para mim e para você quem nós somos. Se alguém não disser e você tem a convicção de quem você é, ainda que digam para você, um grupo de pessoas, milhares de pessoas, os demônios te dizendo que você é isso, que você é aquilo, e você tem uma convicção dessas verdades, isso não te abala mais. Porque você sabe quem você é. Você não é qualquer coisa, você não é qualquer pessoa. Ainda que nos tratem dessa forma, quando nós temos a convicção de quem nós somos e quem nos alcançou, eu não sou qualquer pessoa, eu não sou qualquer coisa. Ainda que me tratem, eu não recebo isso. E sabe o que Deus diz? Trate-os com amor. Faça algo por eles. Os ame. Os ame como eu te amei desde o início, como eu amei a humanidade. Eles não vão reconhecer o que você é. Você está num lugar de desconforto total.
onde você não vai ser reconhecido em muitas coisas que você é reconhecido em todos os outros lugares, aonde você está e até mesmo na igreja que você está. Mas aqui não vai ser dessa forma. Mas você sabe quem você é? E sabe, querido, essa pergunta que o Senhor me falou, você sabe quem você é? Porque esse é um tempo de você saber quem você é, ainda quando digam que você não é. É perseverar naquilo que nós temos recebido e aquilo que eu conheço da palavra. Todos os dias, quando alguém vem e diz, você não faz nada certo, eu não gosto do seu trabalho, você é crente, você é uma crente muito besta. Eu é que não quero ser crente como você, besta. E sabe, queridos, às vezes o diabo até fala assim, realmente está sendo bem besta. Vai ser humilhado igual Jesus, é? Aí eu falo assim, nem se compara o que ele passou. Aleluia, perseverar. Perseverar naquilo que você recebeu, naquilo que o Senhor falou para você, naquilo que Ele disse sobre a sua casa. Perseverar nas verdades que foram estabelecidas dentro de você. Perseverar em servir ao Senhor no tempo bom, no tempo de escassez, no tempo de bonança. Perseverar. E o Senhor falou assim, esse é um tempo de perseverança. Porque muitas igrejas estão sendo levantadas com facilidades. Mas esse é o tempo de igrejas serem levantadas para serem desbravadores. Crentes que não são meia boca. Crentes que não se pegam em situações e qualquer coisinha eles se afastam do Senhor. Colocam para Deus a culpa como se não assumisse a responsabilidade daquilo que precisa fazer. Eu e você temos uma responsabilidade com essa palavra que nós recebemos. E nós precisamos andar nessas verdades que nós recebemos. Porque se você aprender um único versículo na sua vida, esse único versículo é o suficiente para tirar você da condição que você está, na condição que eu estou. Amém? E aí ele continua na doutrina e na comunhão. Não existe nós crescermos em Deus, avançarmos em Deus, caminharmos com Deus e não termos comunhão com seres humanos. Queridos, não me leve a mal. Eu acho fofo o cachorro, eu acho uma gracinha, eu até pretendo ter, mas sabe, seres humanos são seres humanos. E comunhão, essa comunhão que está sendo falada aqui é comunhão com pessoas. É comunhão com o corpo. E ter comunhão é comungar. É uma troca. É dividir. É compartilhar. É sentir a dor do outro e pegar junto. É ver a necessidade e procurar suprir. Se eu não posso fazer, mas eu posso me juntar com outras pessoas e juntamente com elas eu posso fazer. Porque ter comunhão com Deus e não ter com os homens tem alguma coisa errada. Porque nós exercitamos o nosso relacionamento com Deus através das pessoas. E nós demonstramos o quanto nós estamos no nosso relacionamento com Deus quando nos relacionamos com as pessoas. Quando nós perdoamos, quando nós amamos, quando nós liberamos o perdão, quando nós respeitamos, quando nós honramos, nós estamos dizendo para Deus, isso daqui que está na tua palavra, eu quero pôr em prática. Eu estou pondo em prática. Então o animal é muito bom, eu quero ter, mas sabe, não é a mesma coisa do que a comunhão com o ser humano. Porque essa comunhão é com o ser humano. Porque o cachorro não vai dizer que você é chato. Porque eu ouço algumas pessoas dizer, porque é melhor me relacionar com o animal, porque ele é mais bonzinho, porque ele é mais sincero, porque ele é amoroso. Deixa eu te falar, se ele fosse dizer para você e para mim tudo que ele acha, você não ia mais achar o cachorro tão bonzinho, tão legalzinho. E é muito triste as pessoas acharem que é melhor o animal do que o ser humano. Eu entendo, querido, quando as pessoas falam isso, porque elas estão muito machucadas com o ser humano. E não trate mal o seu animal. Trate bem,
Porque se você decidiu ter um animal em casa, trate ele bem sim. Mas essa história de não querer se relacionar com as pessoas por conta disso, também é uma desculpa para você não se expor. Porque você lidar com pessoas, você vai se expor. E por mais bonzinho que nós pareçamos, vai existir um momento em que existem áreas que ainda nós não vencemos, que elas serão expostas para fora. E vai ter alguém, sempre, vai ter alguém que vai falar para nós sobre essa área. E sabe, você pode decidir ficar com raiva, ou você pode falar com o Senhor a respeito disso. E sabe, o corpo e a igreja de Jesus, nós precisamos reformar algumas coisas que estão muito bagunçadas. Nós estamos considerando o amor de Jesus como algo em que nós podemos pecar ou fazer um monte de coisa que está tudo bem. E sabe que não é assim? O amor de Deus nos alcançou, mas Ele não quer que eu e você permaneçamos no mesmo lugar. Ele quer que eu e você avancemos e saiamos do lugar onde nós estamos para um outro lugar. E nós precisamos ter pessoas que nos falem a verdade. Pessoas que tenham a coragem de dizer para nós áreas em que nós precisamos avançar. Áreas que nós não estamos tão bonzinhos quanto nós achávamos que estávamos. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que nos ajudem no processo. Porque essa história de que só Deus, eu não me relaciono com as pessoas, porque Deus me fala tudo e está tudo bem. Queridos, se nós estamos nesse nível, nós já éramos para sermos arrebatados. Porque se eu estou no nível de relacionamento com Deus tão grande, tão santo, eu não tenho mais condições de estar nessa terra. Porque eu estou no nível de santidade tão grande que a terra vai contaminar minha vida. Então você tem que ser arrebatado. E isso não é verdade. Porque se nós ainda estamos aqui, é que ainda tem muita coisa para ser feito em nós e também através de nós. Porque o que Deus faz, Ele nos alcança, mas Ele alcança outros através de nós. Áreas são restauradas e mudadas e essas áreas também, através delas, nós alcançamos outras pessoas. E ainda que nós não estejamos 100% em algumas áreas, o Senhor, Ele nos impulsiona a continuarmos o processo de caminhada, confiando que Ele vai nos ajudar, quando nós de fato confiamos e nos entregamos para Ele, para que essas áreas elas sejam mudadas. Amém? Aleluia, glória a Deus. E aí eles falavam sobre a comunhão, porque nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Nós precisamos congregar. Não existe crente desigrejado. Dentro da palavra, não. Porque é um princípio congregar. Então não era à toa que Jesus se reunia com os discípulos em um determinado lugar e eles oravam, eles conversavam, eles ajustavam coisas. E muitas vezes os discípulos se assustavam sobre coisas que Jesus falava que eles podiam fazer. Porque ele sabia que eles podiam fazer se eles confiassem nele. Se eu e você fomos chamados para fazer algo em Deus, Ele não nos chamou à toa. Ele nos capacita para fazermos o que nós precisamos fazer. Se nós confiarmos nele. Se nós não fizermos somente na força do nosso braço e do conhecimento, que nós achamos que já temos o suficiente. Amém? E aí eles continuavam. No partir do pão, sobre dividir. Sobre comungar. Sobre se importar. Sabe que ser igreja é se importar com o outro. Ser igreja é estar conectado com o Senhor ao ponto de ter uma percepção de que alguém pode estar passando por alguma necessidade e que ele não compartilhou com alguém, mas quando nós estamos conectados com o Senhor, isso é ativado em nós. E é por isso que às vezes você vê alguém que vai orar por você e ele tem uma percepção sobre coisas que você está vivendo que você não falou para ninguém. Porque aquele que te vê
em todos os momentos, sabe tudo que você está passando. Até mesmo quando você não fala para ninguém. Mas sabe, o corpo de Cristo, a comunhão e o partir do pão, o dividir, o conte comigo, nós estamos aqui. Isso é ser igreja. E essa reforma dentro de nós, ela precisa ser feita. Onde eu não olho somente para o meu umbigo, para as minhas necessidades, mas eu olho para a igreja de Cristo, não somente a placa denominacional na qual eu sirvo. Porque eu posso e devo ajudar qualquer pessoa que se apresentar diante de mim. E sem demagogia, todas as vezes que alguém chega no nosso ministério pedindo ajuda, ou até mesmo pede ajuda em oração, nós pegamos da mesma forma que seria um membro da nossa igreja. Nós ajudamos da mesma forma como se fosse alguém da nossa igreja. E muitas pessoas nunca vieram nem agradecer. Mas nós vamos deixar de fazer porque a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. E se Ele nos colocou nesse lugar, e se Ele sabe que como igreja nós devemos sim promover o reino de Deus através das nossas sementes, através das nossas vidas, nós devemos fazer. Então nos importarmos com o outro é muito essencial. Então quando Ele colocou isso daqui, Ele queria nos lembrar de algo extraordinário. O quanto essas coisas elas eram importantes para nós. E aí entra na parte onde o João Roberto falou, o pastor João Roberto falou sobre oração. Porque eles finalizam falando justamente nisso. Nas orações, no partir do pão e nas orações. Porque a igreja tem deixado de orar. A igreja de Jesus tem sido mais pedinte do que uma igreja que tem se levantado para interceder por Osasco. Você orou pelas pessoas que se candidataram? Você orou para que os políticos que fossem levantados aqui em Osasco fossem pessoas que fossem contribuir com o reino ou de fato ajudar as pessoas? Porque se nós não fizemos isso, nós fomos irresponsáveis. Porque a igreja tem, no mínimo, essa responsabilidade de orar. Porque aqueles homens que estão lá, eles vão representar a mim e a você. E chega um momento que leis vão ser regidas por pessoas com um coração perverso. E se eu e você não oramos para que sejam levantados homens e mulheres ali que de fato tem um compromisso com o Senhor, sabe o que vai acontecer, querido? A igreja vai perecer. E essa história de que a igreja tem que ser perseguida, sabia que muitas coisas poderiam deixar de acontecer porque a igreja decidiu orar? Muitas coisas poderiam ser evitadas de acontecer, tragédias maiores poderiam deixar de acontecer se a igreja se levantasse em oração. Você sabia que algumas pessoas foram avisadas sobre o que ia acontecer no Rio Grande do Sul? Você acha mesmo que Deus não levantou pessoas? Você acha que quando algo vai acontecer na minha e na sua vida, o Senhor não quer compartilhar comigo e com você, para que nós sejamos o primeiro a intercedermos a respeito daquilo? Para que não seja surpresa para nós, para que quando o diabo venha com seus ardis, nós estamos prontos, intactos, porque nós temos uma vida de comunhão com o Senhor. Deus não nos levanta de madrugada à toa. Deus não nos chama para um período de oração à toa. Deus não nos chama para lermos a palavra à toa. Sabe, querido, eu e você somos os maiores beneficiados com isso. Porque nós estamos aqui e nós somos a resposta do Senhor nessa terra. Nós somos a boca do Senhor nessa terra. Nós somos aqueles em que a notícia vai chegar até nós e nós precisamos saber de fato o que nós vamos fazer com essas notícias. Se nós vamos concordar com a desgraça
ou se nós vamos nos levantar e parar os ardis do diabo através das nossas orações. Sabe que muitas famílias têm sido destruídas porque não estão considerando a oração como algo essencial. Porque oração é relacionamento com Deus. Oração é intimidade com Deus. Não é um tempo somente onde eu e você estamos ali para cumprir um protocolo. Embora no começo ou em alguns momentos pareça que é um protocolo. Eu mesmo nem sempre, na verdade na maioria das vezes, eu vou arrastada para o meu momento de oração com o Senhor. E eu volto de lá, parece que se vier um tsunami em cima de mim, eu estou pronto para encarar. Eu entro uma pessoa e eu saio outra pessoa. Mas tem dia que eu já começo a oração, parece que eu já dei tanto chute no cão, tanta pancada no cão, que ele parece que ele está dizendo para mim, tá bom, eu já sei que hoje tá que tá. Sabe que nós precisamos sim incomodar o inferno. Porque essa história, eu não vou fazer isso porque senão o inferno vai se levantar contra mim. Boa! Ele se levantou para mais uma vez ele cair, porque o diabo já é derrotado. Ele não vai ser derrotado, ele já foi derrotado. O problema é que nós, como igreja de Cristo, estamos dando muito crédito para o diabo, ao ponto de não considerar quem nós somos em Cristo. E acharmos que aquilo que nós oramos não vai acontecer, porque eu não sou tão ungida como a ministra que está lá no púlpito. Porque a minha oração nunca foi respondida, porque todas as coisas que eu oro nunca acontecem. Será mesmo? E ele falou sobre algo muito interessante, porque quando eu me converti, eu também achava isso. Existem pessoas que foram chamadas para serem intercessora e orarem. Só que engraçado que eu me via sendo uma dessas pessoas, olha aí. Porque eu queria estar em todo lugar, eu queria estar em todos os momentos de comunhão. Aonde você acha que você pode orar? No monte? Na igreja? Sabe que quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, é extraordinário. Ele fala sobre um nível de relacionamentos de adoração em espírito e em verdade. Porque algumas vezes, de fato, nós não estamos orando em verdade. Nós até estamos em espírito, mas parece que nós não estamos sendo tão honestos e verdadeiros com o Senhor. E não se trata de ser no monte ou na igreja. Se trata de relacionamento. Aonde você estiver, você pode orar. Mas você pode ter um nível de relacionamento com Deus, onde existe um lugar e você vai para aquele lugar todos os dias. Porque você sabe, eu sei, que sem Ele eu não consigo fazer tudo o que eu faço hoje. A minha casa não estaria firmada onde ela está se não fosse o Senhor. E a oração, ela é necessária. Não existe alguém mais ungido para orar do que eu e você. E quando você ouve pessoas testemunhar de tantas coisas que aconteceram com ela, quando você vai ver lá no fundo, houve relacionamento e períodos de orações constantes. Todas as vezes que você conversa com um grande homem ou uma grande mulher de Deus que nós admiramos, eles têm uma vida de oração constante. E quando eu e você não sabemos o que orar, nós temos uma outra ferramenta, que é a oração em línguas. Aleluia, glória a Deus. Amém? E sabe, se eu e você não sairmos dessa zona de conforto, nós vamos permanecer no mesmo lugar onde nós estamos. E algumas coisas, elas continuarão estando no nível que elas estão. Porque
o período de oração, ainda que você tenha, eu só tenho 5 minutos, mas se você honrar esse tempo e priorizar o Senhor nesse tempo, você vai ver, a sua vida vai mudar em muitas áreas. E sabe o que é mais interessante? Porque eu, pelo menos, parece que quando eu decido começar a orar, parece que algumas coisas começam, né? Parece que se levantam. Vamos ser sinceros. Algumas pessoas usam a palavra. Parece que se levantam mais coisas. E sabe o que o Senhor me falou? Ele falou porque você está mais preparada para lidar com elas. Porque elas se levantaram, porque agora você está mais preparada para lidar com elas. Porque agora você se expôs, você consegue ver coisas que você não estava vendo, porque você não se expôs. Porque período de oração é o lugar também onde você compartilha coisas com Deus. E Ele ama nos ouvir. Eu sempre falo para a Yerinha, eu falo, filha, Deus ama ouvir a sua voz. Mas Ele ama compartilhar coisas que estão no coração dEle. As profundezas do coração dEle são reveladas nesses lugares de oração. Aquilo que nunca ninguém falou para você, ou nenhum ministro falou, que está no coração de Deus, é revelado para nós. Porque chega um nível de intimidade tão grande com o Senhor, onde coisas começam a ser reveladas pelo Espírito Santo de Deus. E os nossos olhos são abertos e nós conseguimos olhar aquele irmão lá na igreja e passar a orar pela vida dele e ver coisas que nós não vimos e passamos a interceder por eles. Famílias são mostradas diante de nós que estão passando por alguma adversidade, processos até mesmo de separação, e nós passamos a orar. Porque nós nos colocamos à disposição do Senhor para fazermos o que Ele quer fazer através das nossas vidas. E isso acontece quando nós oramos. Os nossos olhos são abertos. Porque nós entramos em outro nível. Porque nós consideramos a presença do Senhor dentro, mas também fora. Nós consideramos aquele que habita dentro de nós, mas nós consideramos aqueles que estão fora, como um corpo de Cristo. Então a necessidade deles não é mais só deles. Eu vou pegar junto. Então isso daqui era essencial para que eles continuassem a caminhada, para que eles fossem uma igreja alicerçada na verdade. Então eles perseveravam na doutrina, ou seja, eles seguiram os princípios da palavra, eles tinham comunhão uns com os outros, eles dividiam aquilo que eles tinham com aqueles que não tinham, mas eles tinham uma vida de oração. Perseverar na oração é essencial. Porque se nós não perseveramos na nossa vida de oração, nós estamos muito superficiais. E é por isso que nós não temos algumas percepções. É por isso que às vezes nós não temos mais a sensibilidade para nos movermos em um culto onde existe uma unção disponível, onde o ensino está sendo ministrado e a gente está tão insensível, que aquilo se torna natural, porque nós somos muito mais carnais do que espirituais. Porque o nosso relacionamento com o Senhor, aquela reforma nessa área, ela foi deixada lá atrás e está cheio de bagulho, cheio de teia de aranha, e a gente não vai lá limpar porque a gente não considera a oração importante. E nós precisamos ir nesse lugar e fazermos uma limpeza na nossa vida. O que eu preciso tirar para colocar isso como prioridade? Porque se nós não oramos, isso não é ter relacionamento com Deus. Isso não é buscar, de fato, ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Porque eu e você não fomos chamados para viver no raso. Nós fomos chamados para viver algo extraordinário no Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O Ministério de Louvor pode subir, por gentileza. Aleluia. E sabe, querido, você pode se levantar. Eu quero te convidar essa noite a fazer algo, tá?
E ele falou algo lá que eu fiquei assim, meu Deus, eu fazia isso. Ele falou, oração não é vocês pegar a sua Bíblia e ler, embora isso seja importante, amém? Existem momentos que você vai orar em línguas, mas existe momento que nós precisamos orar. Precisamos falar, sabe? E o meu desejo, o louvor vai tocar e a nota que tem no meu coração é que você possa expressar para o Senhor as áreas que você ainda não venceu, mas também que você possa orar nessa noite para que o Espírito Santo te mostre áreas em que você precisa tomar decisões específicas. Aleluia, glória a Deus. Sabe, pessoas não morreram em prol do evangelho à toa. Elas morreram por uma causa. A reforma aconteceu não foi à toa, foi por uma causa. E sabe, eu e você estamos usufruindo do fruto de pessoas que entregaram as suas vidas em prol a essas verdades. E o que eu e você fazemos com isso faz diferença sim. E cada um de nós que está aqui nesse lugar, precisamos tomar sobre nós a responsabilidade daquilo que nos foi confiado. Se você é pai, você tem uma responsabilidade. Se você é esposa, você tem uma responsabilidade com a sua família. Mas você também tem uma responsabilidade no corpo de Cristo, na obra que te foi confiada. A reconciliação. Reconciliar o mundo com Deus. Nem sempre vai ser falando, mas nós podemos expressar Jesus através das nossas vidas. Então, o meu desejo nessa noite é que você ore pelas áreas que você ainda não venceu, mas que você também ore para que o Espírito Santo te mostre, porque às vezes nós estamos num lugar onde nós achamos que nós não precisamos mais mudar algumas coisas, que está tudo bem. E quando nós nos expomos ao Espírito Santo e dizemos para Ele nos mostrar, e não é para que nós nos sintamos condenados, mas é para nós sairmos da loucura para uma vida saudável em Deus, onde nós podemos caminhar com mais leveza em direção daquilo que Ele nos chamou para fazer. Então hoje é um dia de nós fazermos uma reforma em nós mesmos, chacoalharmos a nossa vida, abrimos áreas que nós nunca mais fomos lá para ver como é que ela está, e às vezes ela está desfacelada. E se nós não estamos vivendo o nível de vida de oração e comunhão com o Senhor, nós precisamos retomar essa área. Quem já tinha uma vida e quem nunca teve, deixa eu te falar, faça isso com urgência, priorize. 5 minutos, comece com 2 minutos, depois você vai ver que você vai para 3, para 4, mas oração, relacionamento com o Senhor. A sua casa vai ser mais guardada, os seus filhos vão ser mais guardados. O propósito e o projeto de Deus para a sua vida vai ficar mais claro. Você vai ter mais convicções. Vão haver mais estratégias do Senhor para você fazer e para mim fazer, amém? E o nosso nível de confiança no Senhor também vai aumentar. Como o músculo que nós fazemos exercício, quem está numa academia, a vida de oração não é diferente. Amém? Aleluia!